Saudações teológicas, sejam bem-vindos ao canal Teologia Radical, hoje dia 19 de novembro de 2022. Pessoal, hoje quero trazer um tema que é considerado controverso por muitos, por alguns nem tanto, né? Principalmente no meio evangélico tradicional. Para esses que consideram o tema controverso e disputado a respeito do assunto, devido ao fato da maneira como se interpreta esse assunto, esse tema, no meio evangélico atual. O nosso canal, vocês sabem, ele pauta por trazer os temas relativos à Bíblia e à teologia de modo geral para a nossa realidade. Então esse eu considero, por ser um tema relevante, decidi então trazê-lo, vou partilhá-lo, né? Vou colocar vários vídeos falando do assunto para não ficar cansativo para vocês e vocês poderem compreender. Quero deixar um ponto bem claro antes de começar esse vídeo. Esse vai ser o primeiro de uma série. Deixar um ponto bem claro. Eu quero que as minhas explicações aqui, que vocês não aceitem as minhas explicações. O meu desejo é que vocês peguem as minhas explicações, confiram com o texto que eu vou apresentar, certo? Eu vou apresentar alguns textos bíblicos, algumas passagens onde a palavra aparece, e que vocês vão lá na Bíblia e confiram, para ver se isso faz sentido para vocês. Por quê? Porque eu não quero parecer o tipo daquela pessoa que, como se estivesse dando justificativa para você deixar de praticar, porque é muito comum no meio, vamos dizer assim, no meio religioso geral, aqueles que não querem praticar alguma coisa, querem deixar de cumprir alguma coisa dentro da sua denominação, da sua igreja, eles procurarem justificativas para poder fazer aquilo. E aí procuram um teólogo, procuram um especialista em Bíblia, um exegeta, e procura, e aí, eu devo fazer isso? Está na Bíblia? Aí o especialista vai e dá as respostas que ele ou ela precisa e ele vai e usa aquilo como justificativa. Eu não acho isso legal. É por isso que eu peço que vocês verifiquem na Bíblia, se confere o que eu vou falar, se faz sentido, se a prática deve ser mantida, se deve ser retirada, certo? Um segundo ponto que eu acho importante é que nada impede de você, membro de alguma denominação, de alguma igreja evangélica, católica, não importa. Nada impede de você que participa de uma comunidade contribuir, né, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua voz, com as suas mãos, enfim, contribuir com se dar à sua comunidade. Isso aí não, nada impede. A questão que eu estou trazendo aqui, que vou trazer, não é essa. A questão é aquilo que eles falam a respeito do dízimo na igreja hoje está realmente de acordo com o que está escrito na Bíblia? Esse é que é o ponto. Entende? Eu vou repetir. Se você deseja contribuir para a sua comunidade, vamos colocar assim, não importa qual seja, católica, evangélica, etc., a sua comunidade, você quer contribuir com o seu dinheiro, isso é um problema seu, é um particular seu, o dinheiro é seu, você usa da forma que você achar melhor, ok? Ponto definido. Segundo ponto, a questão não é essa, a questão é aquilo que te dizem a respeito do dízimo, como sendo da forma como eles dizem, eu vou trazer aqui, está correta? Está de acordo com o que a Bíblia fala? As passagens bíblicas que esses líderes alegam, elas têm realmente uma interpretação adequada conforme eles alegam? Porque lembro que tem um vídeo aqui no canal que fala sobre a interpretação conveniente da Bíblia. E essa passagem do dízimo ela é muito relevante nesse sentido também, porque eu vejo hoje isso com relação ao dízimo bíblico, existem muitas e muitas interpretações convenientes. Entendem? Então, a partir de hoje, vamos começar uma série de vídeos falando sobre isso, sobre esse assunto que é relevante. E aí você coloca na tua consciência, verifica lá na Bíblia se isso faz sentido, se está de acordo com o que eu vou falar. Se não tiver, também não tem problema, porque é o que eu sempre digo. Se não tiver, nós vamos estar tocando a nossa vida do mesmo jeito, né?
Então vamos lá. Eu trouxe alguns pontos aqui para nós iniciarmos. Existem 4 pontos principais que você deve compreender sobre o dízimo. 4 pontos, na minha visão, ok? Primeiro ponto. Quaisquer ofertas monetárias que você aplica na sua igreja, na sua denominação, na sua comunidade hoje, ela pode ser chamada por qualquer nome, menos de dízimo. Esse primeiro vídeo vai ser para trazer os pontos principais, depois nós vamos trabalhando esses pontos, ok? Então, primeiro ponto, qualquer oferta monetária que você aplica na sua denominação, na sua comunidade, pode ter qualquer nome que você queira dar. Contribuição, aporte financeiro, ajuda financeira, pagamento de ofertas, sabe? Não importa o nome que você dê, esse dinheiro que você dá na igreja. Dízimo você não deve chamá-lo. Por quê? Porque esse termo dízimo não se aplica a dinheiro. Vamos para o segundo ponto. Dízimo na Bíblia nunca foi dado em dinheiro, porque corresponde ao primeiro ponto. Dízimo na Bíblia, ele nunca foi dado em dinheiro. Porque se vocês lerem, eu vou trazer as passagens aqui, vocês vão acompanhar comigo, o dízimo era de produtos agropecuários, ou seja, produtos que eram da terra, do solo, e produtos do gado, dos animais. Portanto, não se pode falar em dízimo em dinheiro se na Bíblia não existe essa terminologia. E nós vamos trazer aqui versículos contundentes, que mostram claramente que dízimo na Bíblia nunca foi dado no templo aos sacerdotes em dinheiro. Eu vou trazer aqui os versículos que comprovam isso. Vamos para o terceiro ponto. Dízimo na Bíblia sempre foi a 10ª parte a ser dada, nunca a primeira parte. Por que eu coloquei esse terceiro ponto assim? Vou repetir para vocês entenderem. Dízimo na Bíblia sempre era dízimo na Bíblia sempre era a 10ª parte a ser dada, nunca a primeira. Por quê? Porque o que se ouve hoje no meio evangélico comum é que o dízimo, você recebe o teu salário e você primeiro retira os 10%, separa esse dinheiro, certo? Primeiro, o restante é seu. Mas esse primeiro dinheiro era para ser dado no templo. Dízimo na Bíblia, essa informação está totalmente equivocada. E nós vamos trazer também versículos que mostram como que era feita essa separação dizimal, né? Como que era feita essa separação do dízimo. Como que ele devia ser feito, de que forma era feito, baseando-se, obviamente, nos produtos agropecuários, que é o verdadeiro dízimo bíblico. O quarto ponto e último para trazer hoje dízimo na Bíblia não era dado mensalmente, mas anualmente. E aí vocês já devem ter entendido por quê, né? Porque hoje você recebe o teu salário, você tira todo mês 10% e dá na igreja. Chega o salário, você tira 10%, dá na igreja. Mas na Bíblia também não era assim. O dízimo era dado anualmente. Compreendem? Dízimo na Bíblia não era dado mensalmente, era dado anualmente. E, portanto, todas essas informações que eu já passei iniciais para você, quero deixar que vocês absorvam primeiro essas ideias e depois nós vamos começar a tratar desse assunto. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o famoso dízimo de Abraão. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque que deu o dízimo a Abraão. Existe uma controvérsia aí nesse assunto, tá? Na passagem de Gênesis 14, 20. Se vocês já quiserem dar uma olhada lá, dá uma lida na passagem de Gênesis 14, do versículo 20 em diante. Dá uma lida lá, procura compreender o versículo, o contexto, vê o que vocês acham. Quem deu o dízimo a quem? Abraão deu a Melquisedeque o dízimo. O que ele deu como dízimo? Foi dinheiro? Foi o que ele deu? Ou foi o contrário? Ou foi Abraão, ou foi Melquisedeque que deu o dízimo a Abraão? Então, gente, por hoje eu vou ficar por aqui.
Essa é uma primeira parte, como eu disse. Nos próximos vídeos nós vamos desenvolver esse tema. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, ok? Tenham todos uma excelente noite. Nos próximos vídeos vamos falar sobre o dízimo de Abraão e sequencialmente, ok? Saudações teológicas, uma boa noite a todos.